Pela primeira vez desde a sua condenação em terceira instância na Itália, o Robinho decide falar e abre o jogo na entrevista com a TV Record. Por que só eu tô respondendo por isso? Mas será que o Robinho tá falando isso só porque tá prestes a ser julgado aqui no Brasil, onde a justiça italiana pediu para ele cumprir a sua pena? O que é que o Robinho revelou nessa entrevista e o quanto há de verdade no que ele vai trazer nessa entrevista que vai ser exibida aí no domingo, pelo Domingo Espetacular lá da Record? Pois é, a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e cara, aqui diariamente a gente traz pra vocês as principais notícias, curiosidades e histórias do mundo da bola, pra você ficar ligado em tudo o que acontece no futebol. Lembrando que se você quiser me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aqui ó, na descrição desse vídeo pra você me encontrar em todas as outras plataformas. Um recadinho pra você dar um xbet e vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, rapaziada, eu quero falar com vocês sobre a condenação do Robinho, de uma forma simples e direta. O Robinho cometeu um crime lá na Itália em 2013. Ele cometeu o crime de estupro coletivo. O Robinho foi julgado em primeira, segunda e terceira instância na Itália e em todas elas ele foi condenado. O Robinho tem uma condenação de 9 anos de prisão para cumprir na Itália, mas ele foi, enfim, ele fugiu da Itália, veio pro Brasil, isso eu sei que você já sabe, e por isso aqui ele desfila pelas praias ali, pela Baixada Santista, tranquilamente e impunemente, o ex-jogador de futebol Robinho, um tapa na cara da sociedade diariamente. E o Robinho nessa entrevista pra Record, ele diz que tem provas de que ele é inocente, de que ele não cometeu esse crime, mas isso não tá mais em conversa, não há mais conversa. Se ele tivesse provas, ele devia ter apresentado lá pra justiça italiana. Você acha que se o Robinho tivesse prova da inocência dele? Porque prova é prova, tá? Não tem uma hipótese que ele é inocente. Ele diz que tem prova que ele é inocente. Ele pode ser inocente na cabeça dele, talvez sim. Talvez ele já tenha um nível de psicopatia que ele acredita que ele não fez nada, tá? Ele acredita que ele fez tudo ok. Mas cara, existem evidências, tem áudios que lá a UOL fez um programa, mostrou tudo que o Robinho falou sobre a vítima, a forma como ele tratou ela. Cara, o Robinho simplesmente foi condenado pelo crime de estupro. Isso não se discute. Eu sei que vão existir os energúmenos que vão dizer assim, ó, cara, mas olha o Cuca, a condenação dele foi anulada. O Cuca não foi tratado como inocente, tá? Quero deixar isso aqui claro pra você entender. Então vamos colocar as coisas aqui, os pingos nos is, eu vou chamar dessa forma, ok? Primeiro que cada caso é um caso, não se mistura alhos com bugalhos, tá? O caso do Cuca foi um caso em que ele foi condenado à revelia lá em 1987. A pena do Cuca, ela prescreveu, o Cuca não cumpriu a pena dele, era essa a cobrança em cima do Cuca, justamente por ele ter feito o que o Robinho fez. Ele veio pro Brasil, não respondeu o processo, a pena prescreveu e ficou por isso mesmo. Depois de toda a pressão da passagem do Cuca pelo Corinthians, ele foi atrás na justiça lá suíça, pediu então ali a revisão da sua pena, enfim, né, queria reabrir o seu julgamento, reabrir o seu caso, mas a moça já havia até falecido, e os familiares dela não quiseram reabrir ali, no caso, né, o caso, para que o Cuca fosse julgado ou condenado, não ia ter como ele ser condenado porque a pena já prescreveu. Então no caso ele só tinha ele a ganhar ali, que era provar a inocência dele. O que acontece é que como a família não quis reabrir o caso e a justiça suíça julgou o Cuca revelia ali, sem direito à defesa e tudo mais, não foi o julgamento que foi feito da forma correta, o Cuca conseguiu ali inclusive até uma indenização por esse processo. E assim se encerrou o caso. É diferente, por exemplo, do caso do Daniel Alves, que você tem acompanhado pelas mídias aqui pelo canal, a gente vem trazendo as informações. O Daniel Alves foi preso, julgado lá na Espanha, tem direito à defesa, pode entrar com recurso ainda, ele pegou ali 4 anos de pena, podia pegar até 12, o Ministério Público, a vítima também, né, a defesa, a acusação no caso, vai entrar com recurso para que a pena seja aumentada, e o Daniel Alves também vai entrar ali pedindo para que, enfim, né, ele seja inocentado do caso, vai entrar com recurso. Todas as partes vão recorrer.
recorrer. E tá tudo bem, é um julgamento, um processo penal, legal, democrático que tem que acontecer. Se o Daniel cometeu o crime que a justiça em primeira instância já o condenou, ele vai continuar preso, vai pagar pelo crime. Se a defesa de repente arrumar alguma prova que o inocente, ele vai sair da prisão. É um processo democrático e acontece. O caso do Robinho, o processo democrático foi o mesmo que o do Daniel Alves. Ele teve direito à defesa, foi julgado na Itália, recorreu, foi julgado novamente, recorreu e foi condenado em terceira e última instância na Itália. Só que o Robinho veio pro Brasil, a terra da impunidade, não é mesmo? Onde ninguém acaba preso pelos crimes que cometeu. E a partir daí, meu amigo, é claro que a justiça brasileira está sendo pressionada. Não é só por mim, não é só por você. Até o presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, enfim, falou que o Robinho tem que ser preso pelo crime de estupro, e eu sei que vão aparecer esses caras falando que, nossa, o Lula é um ex-condenado, anulou a condenação. Cara, eu tô pouco me fodendo pra história do Lula também, tá? Não tô aqui julgando o caráter do Lula pra sim ou pra não, eu não tô nem aí. O que eu tô dizendo aqui é que o presidente da República falou sobre os ministros, olha, um cara que cometeu um crime como o que o Robinho cometeu, ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. Sabe, não pode ficar andando pelas ruas de Santo tranquilo. E pro Robinho a coisa tá começando a ficar difícil, complicado. Não é mais aquela maresia de poder jogar futebol, de estar tranquilo, de andar na rua. As pessoas estão incomodadas, as pessoas querem justiça, estão cobrando. Ele é um condenado, ele é um foragido da justiça. Entende? Teve um episódio recentemente em que um grupo de mulheres foram até a praia e começaram a gritar: levanta a mão, quem quer o Robinho na prisão? E várias pessoas se manifestaram ali na Praia de Santos, ali onde ele costuma, no canal que ele costuma frequentar ali. E isso, é claro, tá incomodando o Robinho, a pressão popular. Porque pela justiça, o Robinho sabe muito bem como funciona. A defesa do Robinho, uma defesa que deve ser, enfim, muito bem remunerada, sabe muito bem como funciona. E estão na razão de defenderem ali o Robinho dentro do processo legal. Vai empurrando, vai entrando com recursos, as coisas vão indo e vão indo, até quem sabe um dia prescrever, entendeu? Acabar não pagando nada, a festa da impunidade. Isso pode acontecer. Tá dentro do jogo da lei? Tá ok. Mas a gente quer que a justiça, ela não seja, sabe, dois pesos e duas medidas, ela não seja cega, que a justiça não seja tendenciosa pra pessoa ser rica ou simplesmente porque ela é famosa. Então a gente quer que a justiça seja igual pra todos, entendeu? Se um pobre preto comete um crime e ele vai preso, um pobre rico preto, perdão, né? Um pobre preto comete um crime e vai preso, um preto rico tem que ser preso, um branco rico tem que ser preso, o branco pobre tem que ser preso, tem que ser pra todo mundo, não pode medir cor ou classe social, entende? Nem em gênero também. É preciso que todo mundo pague pelos crimes que cometeu. E aqui, pô, mas por que a gente tá falando de um caso... É porque o Robinho é um ex-jogador de futebol e a gente tá cobrindo isso desde o começo. Nosso primeiro vídeo aqui no canal que a gente falou sobre o Robinho bateu mais de 6 milhões de visualizações. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é um cara que jogou na seleção brasileira, é um cara que foi ido pelo Santos, jogou no Atlético Mineiro, jogou em grandes clubes da Europa, e é óbvio que é um assunto que interessa, por exemplo, a minha geração, que acompanhou e até idolatrou o Robinho. E claro, quebrou a cara. Essa entrevista do Robinho é pra tentar aliviar o lado dele. Ele diz assim, nossa, por que só eu que tô sendo perseguido? Cara, você tá sendo perseguido porque você cometeu um crime, você é uma pessoa famosa, pessoa pública, e as pessoas não querem que isso acabe em pizza. O Robinho vem dizer que ele tem prova da inocência dele, isso não interessa. O STJ não vai julgar a inocência do Robinho, não vai entrar no mérito se ele é culpado ou inocente. O pedido do STJ, que vai ser julgado nesse dia 20, é pra dizer se o Robinho vai cumprir ou não a pena dele aqui no Brasil, e sinceramente, eu espero que ele cumpra. Os ministros, são 15 ministros, precisa de uma maioria, 8 ministros ali, então, precisam optar pela condenação do Robinho para que ele cumpra o crime aqui no Brasil, cumpra a pena dele, né, pelo crime que ele cometeu aqui no Brasil e vá pra cadeia. E é claro que um ministro ali pode, de repente, pedir, fazer um pedido de vista, que ele vai precisar analisar melhor as provas, então ali o julgamento pode ser adiado de 30 a 60 dias. Caso não, depois de uma semana, a gente já tem um resultado aí se o Robinho vai pra cadeia, quando ele vai pra cadeia, onde ele vai cumprir a sua pena e todo o restante. E mesmo que algum ministro peça ali, faça um pedido de vista, que é pra ele poder analisar com mais calma todas as, enfim, as provas, né, todas as instâncias, porque o que o Brasil vai analisar aqui essencialmente? O Brasil já tem uma lei, né, da transição, né, da transferência de pena no caso, ou seja, ele foi condenado lá na Itália e vai cumprir cumprir a pena aqui no Brasil. Mas o que acontece é que essa é uma lei nova, tá? Então, o Robinho cometeu o crime antes disso, embora tenha sido condenado depois. Então, o que acontece agora é o seguinte, o Brasil vai tentar entrar na lei da reciprocidade, vai analisar justamente se a Itália
condenou já algum criminoso italiano que veio aqui pro Brasil e cometeu alguma irregularidade. A jurisprudência, tá? Existia essa conversa de que, acho que até eu falei aqui que não tinha jurisprudência, mas já há jurisprudência, já outras pessoas brasileiros que cometeram crime no exterior e vieram ao Brasil cumpriram a pena aqui. Então tudo isso o STJ vai analisar. Foi um julgamento feito dentro do Estado Democrático, o crime que ele cometeu na Itália é um crime que existe no Brasil, a pena máxima não excede a pena máxima aqui no Brasil. Então assim, tudo dentro dos trâmites, tudo indica que o Robinho vai sim cumprir a pena dele aqui no Brasil. E cara, isso é maravilhoso. E esse é o principal motivo de eu trazer esse assunto aqui no canal. Porque todo mundo precisa entender que assim, olha, o Robinho foi condenado lá porque ele fez um ato sexual com uma mulher que estava completamente incapaz, né? Uma violência de grupo ali, porque ela estava completamente incapaz de responder pelos seus atos. Então se você que gosta de futebol, acompanha aqui o canal, saiba disso, respeita uma mulher. Se ela tiver incapaz de fazer isso, você vai pra cadeia, porque é crime, é estupro. O Daniel Alves foi com uma mulher, ele estava dançando com ela, ele estava beijando ela, ele foi com ela pro banheiro, ela foi com ele, e em determinado momento ela disse não. E acabou, meu irmão. O não é não e acabou. Na Espanha só o sim é sim. Sabe, então tem que se entender que é isso, cara. Se você estiver junto com uma mulher e você for pra ela com algum lugar e de repente vocês estão lá no carro, num lugar isolado, você tá achando que vai acontecer alguma coisa e ela diz pra você, não, é não, irmão, acabou, parou. Se você seguir a partir dali, você vai pra cadeia. Porque o Daniel Alves foi pra cadeia com todo o dinheiro do mundo que ele tem, o Robinho foi pra cadeia com todo o dinheiro do mundo que ele tem, e você vai pra cadeia tendo você dinheiro ou não. Então o esporte, cara, os ex-jogadores, eles têm que ser punidos como qualquer um, pra mostrar que ninguém vai sair impune. Porque se o Robinho sair impune, tem um monte aqui que vão deixar comentários aqui, que vão falar sobre isso, que eles acham que, mas ela tava querendo, essas mulheres interesseiras. Irmão, se você não respeitar as mulheres, você cometer um crime, você vai pra cadeia, não importa quem você é. Essa é a mensagem importante, é por isso que a gente tem que acompanhar o caso do Robinho em cada página. Não é uma perseguição com o Robinho, não. A partir do momento que ele for condenado e cumprir a pena dele, eu não falo mais dele aqui sobre esse caso aqui no canal. Posso até falar sobre, olha, o Robinho fez um jogo festivo, não sei o que lá e tudo mais. Posso falar sobre isso, até porque depois que ele cumprir a pena dele, ele não deve mais nada pra sociedade e vai recomeçar e tudo ok. Mas enquanto ele não cumprir a pena dele, a gente tem que cobrar o tempo inteiro, tem que ser incisivo sobre isso. Não pode existir essa questão da impunidade pra ele por esse crime, até porque esse cara é espelho para um monte de outros que acham que podem fazer todo tipo de barbaridade. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Robinho deve ser condenado aqui no Brasil? A transferência de pena deve existir? Ele deve cumprir essa pena dele? Ou você acha que não? Você acha que os italianos fizeram um julgamento absurdo para ele? E o que é que você acha que o Robinho vai falar de tão interessante assim nessa entrevista? Quais são as revelações que ele vai trazer? Inclusive, acho quero propor aqui no canal pra gente fazer uma vaquinha pra mandar o Robinho pra Itália pra ele levar essas provas de inocência pra lá. Quem sabe lá eles não inocentam o Robinho com essas provas que ele tem. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.